1 Samuel 30. Davi guerreia contra os amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag. Tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, pois, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que nele não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. E disseram-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás à mão de meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi, e do povo, que com ele vinha. Então, chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. A lei da divisão do despojo. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos,
mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi, desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel, até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jerameelitas, e nas cidades dos queneus, e os de Orma, aos de Corazã, e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens.